Salve informados, salve informadas, sejam muito bem-vindos aqui no Fita Futebolística. Salve informados, salve informadas, sejam muito bem-vindos aqui no StadioCast, com as principais notícias do futebol no mundo. O zagueiro João Victor é afastado do elenco do Benfica. Sim, meus amigos, o jovem zagueiro ex-Corinthians teve péssimo comportamento nos treinos. O técnico Roger Schmidt detectou ausência de dedicação no jogador, chamou a atenção do atleta e mesmo assim não houve mudança no comportamento. Daí, sem pensar duas vezes, Roger Schmidt decidiu afastá-lo do elenco. Ele está de fora do jogo contra a Inter de Milão, válido pela Liga dos Campeões. O zagueiro não vem tendo um bom início de temporada, não vem sendo bem aproveitado pelo time do Benfica. Ele estava emprestado no Nantes da França, retornou para o Benfica nesta temporada, porém ele segue um momento de indefinição no time português. David Neres é convocado no lugar de Rafinha na seleção brasileira. Meus amigos, o atacante do Barcelona teve uma lesão detectada na coxa direita, o tempo de recuperação estimado é de 3 semanas. Para o seu lugar foi o atacante David Neres, do Benfica. O técnico Fernando Diniz decidiu chamá-lo para as eliminatórias da Copa do Mundo, nos jogos contra Venezuela e Uruguai. Meus amigos, vamos ver como vai ser David Neres na seleção brasileira. Ele que já teve 3 convocações na era Tite, esteve na campanha do título da Copa América em 2019, em 7 jogos pela seleção e 1 gol marcado. Nesta atual temporada pelo Benfica, ele fez 1 gol e 3 assistências em 8 partidas. Amigos, vamos ver como será David Neres pela seleção brasileira. Pressionado na Roma, Mourinho diz: recusei a oferta mais louca da história. Meus amigos, os maus resultados da Roma nesta temporada estão caindo todos para a conta do técnico José Mourinho. O que se sabe é que ele teve uma proposta do Al Hilal nesta janela. Segundo ele, a maior oferta da vida. Foi uma proposta de 30 milhões de euros. Ele optou por ficar na Roma, acreditou no projeto dessa temporada do time italiano e logo depois o Al Hilal decidiu contratar Jorge Jesus. E a Roma vem tendo um péssimo início de temporada, já que tem apenas uma vitória em 6 jogos na Série A. E o Mourinho está bem respaldado no time, já que ele fez parte da primeira conquista internacional da história da Roma, que é a da Conference League, na temporada 2021-22, que também vem de um vice-campeonato na Europa League na última temporada. O técnico diz que ele não é um problema, e ele vai se manter o mesmo, seja no fim do contrato, com um vínculo de 10 anos. Ele tem contrato com a Roma até junho de 2024. E aí, amigos, será que teremos uma reviravolta de José Mourinho no comando da Roma? Só nos resta aguardar. E o Barcelona fez o certo. Sim, providenciou a renovação do jovem Lamine Yamal e com 16 anos assina o seu primeiro contrato profissional e com um alto valor de cláusula de rescisão. 1 bilhão de euros. Meus amigos, ele ainda é menor de idade, então de acordo com as regras da FIFA ele só poderia assinar um contrato de 3 anos. E o Barcelona, que não é bobo nem nada, renovou com Lamine Yamal até junho de 2026. Ele é um recordista absoluto quando se trata de números de jogador mais jovem a fazer algo no Barça, sendo que ele é o mais jovem a estrear pelo clube, o mais jovem a dar uma assistência, está entre os mais jovens a estrear pela seleção espanhola. E de acordo com a imprensa espanhola, existe um acerto entre o clube catalão e o seu empresário Jorge Mendes, para que quando o jogador completar 18 anos, a sua renovação seja por mais 5 anos, com validade até 2030. Se a gente for considerar a longo prazo a carreira do jovem atacante, o Barça tem mais a que aproveitar e segurá-lo o quanto puder. É promissor, quebrador de recordes desde jovem, mostra que tem vontade de atuar pelo clube. É sem dúvida uma das maiores promessas das canteiras do Barcelona. E o clube catalão tem que fazer de tudo para aproveitar bem o garoto. Modric insatisfeito no Real Madrid? Meu amigo, parece que é notícia antiga, mas não é. O meia croata está incomodado com a reserva no Real. E um detalhe que pode apimentar essa história: David Beckham está interessado, deseja contar com o meia para atuar junto com o Lionel Messi. Meus amigos, a gente sabe que teve essa proposta do Modric para ir para a Arábia Saudita. Ele recusou, preferiu renovar com o Real Madrid, acreditando em ficar como titular no time. Porém, parece que depois dessa renovação as coisas não seguem como planejado, já que Jude Bellingham vem sendo o holofote, o centro das atenções do time, pelo que vem fazendo, pelos gols que vem marcando, pelas assistências. É claro que uma chegada astronômica do jovem meia inglês vem incomodando Luka Modric. E segundo o ex-meia do Real Madrid, Mijatovic, Messi quer Modric em Miami. Ele ainda disse que Modric se encontrou com Beckham em Madrid, num jantar. Meus amigos, ao que tudo indica, o fim de uma era está próximo no Real Madrid. Já pensou Modric e Messi jogando nos Estados Unidos? E detalhe, com Jordi Alba e Busquets. Pensa só no timaço que David Beckham quer montar para a próxima temporada na MLS. Imagina só o meio de campo com Busquets e Modric, Messi atuando no ataque, Jordi Alba ali na lateral, passando de vez em quando para fazer a função ofensiva. Vem timaço por aí na MLS, meus amigos.
Modric, que já está insatisfeito com a reserva no Real Madrid, já não é de hoje. E aproveitar que estou falando aqui de Modric, insatisfeito na reserva do Real Madrid, existiu até a possibilidade de ter atrito entre Carlo Ancelotti e o meia croata. Porém, o técnico negou o desentendimento e explicou que a concorrência é alta no time. Existem 7 jogadores que ocupam a função e apenas 4 podem entrar no jogo. Ele disse que a não escolha de Modric é uma opção técnica, lembrando que o técnico Carlo Ancelotti falou sobre isso na coletiva de véspera entre Real Madrid e Napoli pela Liga dos Campeões, e ao que tudo indica, mais uma vez Modric ficará no banco de reservas. O Real Madrid teve 9 partidas no ano, sendo que dessas 9 o Modric só atuou em 5, e dessas 5 ele só jogou uma do início ao fim. A situação vai ficando estranha, segundo o meia croata relatou, e ainda mais com essa possibilidade de acerto entre Inter Miami e Luka Modric. Meus amigos, só nos resta aguardar. O atacante Antony é reintegrado no Manchester United. Sim, meus amigos, ele está de volta aos Reds, após 19 dias afastado. Ele participou dos treinos e virou opção para o duelo contra o Galatasaray na Liga dos Campeões. O técnico Erik ten Hag disse que ele é uma opção e disse que ainda está sob consideração, já que seu retorno aos treinos é recente, e o treinador ainda ressaltou que ele não está no mesmo nível físico dos companheiros. Ainda terá mais um treino final antes do jogo, para ele de fato ser tomada a decisão se Antony joga ou não. Só lembrando que o último jogo do Antony pelo Manchester United foi contra o Arsenal, pela Premier League, que foi há cerca de um mês. Ele que depois foi afastado por conta da investigação, que envolve uma suposta agressão à sua ex-namorada. Ele ainda acabou sendo cortado da seleção brasileira por Fernando Diniz. Em detalhe, as polícias do Brasil e da Inglaterra estão trabalhando em conjunto no caso. Clima quente no Boca Juniors. Meus amigos, o Boca Juniors perdeu para o seu maior rival River Plate, o jogo válido pela Copa da Liga Argentina. E detalhe, o jogo foi em La Bombonera, para estragar de vez o clima no time chinês. Sendo que após a derrota, o vice-presidente do Boca Juniors, Riquelme, não ficou nada satisfeito com o resultado e decidiu conversar com os jogadores no vestiário, com cara de poucos amigos. O técnico Jorge Almiron estava na entrevista coletiva enquanto toda essa conversa com o Riquelme e os jogadores aconteceu, e por relatos do jornal Olé, a expressão de Riquelme era de muito bravo. Houve uma conversa cara a cara com os jogadores, teve até uma conversa entre Riquelme e o treinador, e de acordo com o jornal a conversa foi mais tranquila. Meus amigos, o ídolo do Boca está extremamente preocupado com o confronto diante do Palmeiras pelo jogo de volta da Libertadores. É óbvio, todo mundo sabe que é um jogo muito importante. Afinal, envolve a vaga para a grande final que será disputada no Maracanã. O Boca Juniors, que não vem tendo boas atuações, seja nas competições nacionais, seja na própria Libertadores. Isso já vinha preocupando o Riquelme ao longo dos dias, tanto que o Boca até fez uma boa partida na ida, porém não conseguiu o resultado esperado, acabou ficando no 0 a 0 com o Palmeiras. E isso causa muita preocupação, principalmente no técnico Jorge Almiron e no vice-presidente Riquelme, que é um grande ídolo do Boca, um dos maiores da história do clube. Ele fica muito preocupado, sabe que o time do Palmeiras é forte, ainda mais quando joga no Allianz Parque, daí vai se criando todo esse clima de tensão antes da partida. Meus amigos, clima tenso no Boca Juniors. Mais um tempero de leve ali para poder apimentar de vez uma das partidas mais tensas na temporada do time argentino. E para completar, teve um torcedor do River Plate infiltrado na torcida do Boca. Meus amigos, ele foi agredido, ele estava ali acompanhando o clássico. As agressões ocorreram após alguns torcedores do Boca terem identificado uma tatuagem em homenagem ao River Plate. Daí o pau quebrou. Ele até foi levado para o hospital, porém depois saiu por conta própria. Peraí, que antes de continuar no vídeo eu tenho uma pergunta pra te fazer. Você é inscrito no StadioCast? Como assim não? É muito simples, meu. Clique no botão de se inscrever e fique por dentro das principais notícias do futebol no mundo. Lembrando que aqui no StadioCast tem vídeo todos os dias. Então não perca esta oportunidade e se inscreva no canal. O canal ganha mais relevância, chega para mais pessoas e só assim posso continuar trazendo mais conteúdo para vocês, mais notícias e informações do nosso tão amado futebol. E sabe também o que ajuda? O seu like. Sim, o seu like é muito importante também para que outras pessoas conheçam o canal, para que a plataforma divulgue o conteúdo para mais pessoas. Então por isso que eu peço, deixe o like. Também compartilhe o canal para aquele seu amigo ou sua amiga que não são tão informados assim. Eles também não podem ficar de fora das principais notícias do futebol, não é mesmo? E ative as notificações para não ficar desinformado e não perder nenhuma novidade do canal. E bora continuar que temos mais informações. Bora! Atenção, torcida do Palmeiras, cuidado com o golpe do ingresso. O Palmeiras publicou em suas redes sociais que golpistas estão vendendo ingressos físicos ou com QR Code.
para o jogo de volta entre Palmeiras e Boca Juniors pela semifinal da Libertadores. O clube diz que trata-se de um golpe e que o acesso ao Allianz Parque será exclusivamente por biometria facial. Então você, torcedora do Palmeiras que vai assistir o jogo, tome cuidado na hora de comprar o ingresso. Conforme o clube falou, não tem versão física, não existe versão de QR Code, é só por biometria facial. Fiquem atentos. E tem cartinha do técnico Sampaoli para a nação rubro-negra. Sim, meus amigos, o ex-técnico do Flamengo, Jorge Sampaoli, fez uma carta de despedida. Abre aspas. Nação, nem sempre nossos sonhos são realizados como esperamos. Infelizmente, por inúmeros motivos anteriores à minha chegada e que tentei, mas não consegui mudar. Não foi possível conquistar os resultados para colocar o Flamengo onde deveria estar. Lembrarei sempre do Maracanã lotado, pulsante. É o maior palco do futebol. Agradeço aos funcionários, jogadores, comissão técnica e torcedores pelo convívio nestes 5 meses. Um abraço, Jorge Sampaoli. Fecha aspas. Meus amigos, todos nós sabemos que a passagem de Jorge Sampaoli pelo Flamengo foi desastrosa. Ele teve muitas conquistas no Flamengo, é de fato. Em 39 jogos, 39 escalações diferentes. Uau! Não teve gestão de grupo, o elenco rachado, desacreditado, a gota d'água foi a perda do título para o São Paulo na Copa do Brasil e tudo aquilo que eu já venho falando ao longo dos vídeos. Uma diretoria bagunçada, treta entre a comissão técnica e os jogadores, e assim Jorge Sampaoli se despede de vez do Flamengo. E para o seu lugar, enquanto possivelmente o Tite não chega, Mário Jorge segue treinando o time. Ele é técnico do Sub-20 do Flamengo e por enquanto vai comandando as atividades do elenco de forma interina. E falando em Tite, o Flamengo corre atrás para fechar o quanto antes da data FIFA com o treinador. E existe a possibilidade de que ele pode estrear depois deste período. Lembrando, é claro, se o negócio for fechado. Tite não deseja fazer o seu primeiro jogo pelo Flamengo contra o Corinthians na Arena Corinthians. É claro, pesa muito a identificação do treinador com o clube, das conquistas, principalmente dos brasileiros, da Libertadores, do Mundial de Clubes. Ele tem uma identificação muito forte com a torcida corintiana, é considerado um dos maiores técnicos da história do Corinthians, daí se justifica porque ele não deseja estrear contra o Timão. Lembrando que o Corinthians teve pressa para fechar com algum treinador o quanto antes, Tite não havia dado sinal positivo se fecharia ou não com o Corinthians, ele não tinha se decidido com qual ele fecharia no caso, se era com o Flamengo ou com o Corinthians. Daí na pressa a diretoria corintiana decidiu fechar com o Mano Menezes. Já existem conversas encaminhadas ali com o staff do Tite com o Flamengo, sendo que a pedida é para um contrato até o final de 2025, porém o Flamengo oferece uma contraproposta até o final de 2024, que é quando termina a gestão de Rodolfo Landim, e o anúncio pode acontecer nos próximos dias, sendo que a expectativa do Flamengo é fechar com um novo técnico antes da data FIFA. Meus amigos, agora que o Corinthians fechou de vez com o Mano Menezes, não tem mais a possibilidade do Tite assumir o Corinthians, cresce ainda mais a expectativa de Tite no Flamengo. E para você que está assistindo, será que o Tite realmente é a solução para resolver de vez os problemas do rubro-negro? Comenta aí, diga aí o que você acha. Deixa sua opinião aqui nos comentários. Alguns nomes viram dúvida no São Paulo. Sim, meus amigos, o tricolor paulista que vem do inédito título da Copa do Brasil, está em clima de festa, teve uma semana boa, conquistou a Copa do Brasil, bateu no Curitiba, venceu o Corinthians no clássico majestoso e começa a planejar a sua caminhada para o ano que vem. Existem alguns nomes em pauta que causam uma preocupação, tanto na torcida quanto no técnico Dorival Júnior, sendo que Rafinha disse que gostaria de se aposentar. Aí daí fica a dúvida, será que ele vai se aposentar no final desta temporada ou na próxima? Ele falou que já está cansado, quer aproveitar mais a família, disse que já se sente muito feliz pelas conquistas que teve ao longo da carreira. Ele mesmo se declara torcedor do São Paulo, se diz São Paulino de coração e falou que a conquista da Copa do Brasil foi para selar um ciclo na sua carreira, que era a última taça que faltava para completar a galeria aqui no Brasil. E é claro que a torcida vai fazer um apelo para o Rafinha ficar pelo menos até a Libertadores. Existe também o caso do Lucas, que é um caso bem mais complicado, já que qualquer proposta maior ele pode decidir por não ficar no São Paulo para o ano que vem. Jogador que em menos de 3 meses fez uma diferença imensa para o time do São Paulo, a equipe passou a jogar melhor, é claro que contando com Dorival Júnior, mais a presença de Lucas, as coisas funcionaram para valer no time, e também conta com o apelo da torcida, para que Lucas fique para a próxima temporada. O caso do Caleri também é bem complicado, já que ele atrasou a cirurgia de tornozelo, ele se machucou logo no Paulistão, optou por não fazer a cirurgia e seguir adiante na temporada, sendo que isso foi de alto risco para o atleta, porém está aquela dúvida. Caleri jogando no sacrifício, disse que operaria após a final da Copa do Brasil, porém voltou atrás, quer continuar jogando para livrar de vez o São Paulo do risco de rebaixamento e colocar o time para posições maiores no campeonato. É uma dúvida séria que envolve o jogador e o São Paulo,
já que ele está com muitas dores, não suporta mais jogar, porém a definição pode ocorrer nos próximos dias. E ainda existem mais 3 jogadores que o São Paulo avaliará se ficam ou não para o próximo ano. E são eles, Caio Paulista, que de acordo com o Belmonte fica para o ano que vem, o São Paulo exercerá o direito de compra com o Fluminense, sendo que Caio Paulista custa 20 milhões de reais. No caso, o São Paulo adquiriria 80% dos direitos econômicos do jogador. O anúncio foi feito de forma oficial, como eu falei, Carlos Belmonte disse que o São Paulo vai comprar Caio Paulista. E também tem os nomes David e Erisson. David, que custa cerca de 4 milhões de euros, não se firmou no elenco titular do São Paulo, teve papel importante no jogo contra o Palmeiras na Copa do Brasil, ao marcar o gol da virada. Porém, ele não conseguiu espaço no time titular, foi reserva boa parte do ano, teve até problemas com lesão, acabou retornando, mas não é tão utilizado por Dorival Júnior. E tem o Erisson, que é um atacante que pertence ao Botafogo, está emprestado ao São Paulo, o valor de compra é de 2 milhões de dólares, o São Paulo tenta um acordo para poder estender o empréstimo, não deseja realizar a compra no momento, lembrando que ele também enfrentou lesões no São Paulo, foi pouco utilizado, tanto com o Rogério Ceni quanto com Dorival Júnior. E tem mais um nome que eu já vi esquecendo, que é o do Alexandre Pato. É um caso que segue indefinido no time, ele que não foi bem utilizado por Dorival Júnior, até citou em entrevistas que gostaria de mais minutos no São Paulo, porém o que tudo indica, o São Paulo não vai renovar o contrato com o atacante. O técnico Mano Menezes tem o time 100% disponível para o jogo contra o Fortaleza. Sim, meus amigos, o meia Matias Rojas está de volta ao time do Corinthians. Mano Menezes com o time 100% disponível para o jogo decisivo contra o Fortaleza, partida da volta, válida pela Copa Sul-Americana, semifinal, um jogo muito importante que dá vaga à final de um torneio que classifica para a Libertadores e todo esse clima de tensão no ar. E do outro lado, o Leão do PC, o Fortaleza, o técnico Vojvoda tem expectativa para o confronto. Disse que seu foco e o seu pensamento estão no próprio time e confia bastante no Fortaleza. Meus amigos, teremos um jogão pra lá de agitado entre Fortaleza e Corinthians no Castelão. Uma partida que fica marcada para saber quem vai representar o Brasil, a grande final da Copa Sul-Americana. Ambos estão na busca de um título inédito. De um lado, Mano Menezes, recém-chegado no Corinthians, porém um velho conhecido. Do outro, o técnico Juan Pablo Vojvoda, que vem fazendo história no Leão do PC, ano após ano tendo conquistas, traçando novos desafios, com disputas internacionais, é claro, por ter a possibilidade de ser o primeiro time do Nordeste a conquistar um título internacional. Daí fica toda essa expectativa para ver quem será o grande finalista. Gabriel Moscardo na mira do Barcelona. Meus amigos, o volante do Corinthians vem tendo boas atuações, o jovem vem chamando atenção para os clubes europeus. Chelsea até tentou a contratação dele, porém a proposta acabou não sendo aceita. Daí surge o Barcelona com o Deco, de olho no jovem volante, e surge toda essa expectativa para saber quem vai contratar Gabriel Moscardo. Ele vem chamando muita atenção, já não é de hoje, ele que tem apenas 15 jogos pelo Corinthians, já venho falando nos vídeos, ele tem um futuro brilhante pela frente, e os times europeus que lutem para contratar Gabriel Moscardo, porque ele vem jogando muito bem pelo Corinthians. E parece que Luxemburgo ainda sente as dores de ter saído do Corinthians. Sim, meus amigos, o professor Luxemburgo ainda está bravo com a diretoria do clube. Ele disse que tinha o sonho de conquistar o primeiro título internacional da sua carreira dirigindo um clube, se sentiu satisfeito pelo Corinthians ter fechado com Mano Menezes cerca de menos de 24 horas depois da sua demissão. Ele falou que fez o possível, se sentiu um pouco respaldado, mas é aquilo, meus amigos. Não teve um bom desempenho, a passagem não foi boa e a vida que segue adiante. O Luxemburgo não foi bem no Corinthians e agora o que resta para ele é buscar uma nova oportunidade de mercado em outro clube e esquecer de vez o que já passou. E após a boa sequência de vitórias, Marcelo Fernandes é finalmente efetivado como treinador do Santos. Meus amigos, a sequência é positiva. O técnico Marcelo Fernandes, que era interino até então, vem de bons resultados contra Bahia e Vasco. Ele que conhece muito bem o Santos, já havia trabalhado no Peixe anteriormente, sabe muito bem como as coisas funcionam dentro do clube, e ele mesmo confirmou que segue à frente do time. A missão de Marcelo Fernandes não é nada fácil, tentar tirar o Santos dessa situação de Z4, dessa dura briga contra o rebaixamento, muito trabalho pela frente. Marcos Leonardo a caminho da Europa? Sim, meus amigos, de acordo com o empresário Fernando Brito, a meta é transferir o jovem atacante para a Europa no início da janela de 2024. Lembrando que já surgiu interesse da Roma pelo jogador, houve também interesse do Arsenal pelo atacante. O projeto não é só arrumar um clube para o jogador, mas sim montar um plano de carreira. E Marcos Leonardo vem tendo uma atuação fundamental para a permanência do Santos no Brasileirão. Já não é de hoje que ele vem tendo boas atuações, vem chamando a atenção do mercado europeu. Além de Roma e Arsenal, podem surgir outros clubes interessados. Então, torcedores do Peixe, fiquem atentos.
E das 10 cobranças de pênaltis no ano, o Grêmio perde 6. Meus amigos, a pontaria do tricolor gaúcho não é das melhores quando se trata de penalidade máxima, sendo que os jogadores só acertaram 4 das 10 cobranças possíveis. Aí, Renato Gaúcho, o que tá acontecendo, meu? Os caras estão errando pontaria, meu? Distância tão curta, pênalti, os caras não conseguem cobrar? Meus amigos, mais uma coisa que o técnico Renato Gaúcho terá que ajustar caso o Grêmio queira continuar na briga pelo título do Brasileirão. E aqui encerra o vídeo com as principais notícias do futebol no mundo. Agradeço demais por ter assistido o vídeo até aqui. E lembre-se, se inscreva no EstádioCast e não fique por fora das principais notícias do futebol no mundo. Desejo continuar aqui no YouTube trazendo mais conteúdo para você que está assistindo, por isso sua inscrição é muito importante para que eu continue nesta caminhada aqui no YouTube. Afinal, o canal está no começo, as coisas não são fáceis para quem está no início de jornada aqui na plataforma, por isso que digo que a sua inscrição é fundamental para que o canal continue. Sabe o que mais é fundamental para o canal? O seu like. Eu conto diretamente com o seu like. Até porque o like tem extrema importância de indicar o vídeo para que outras pessoas conheçam o canal. Então é aquilo, deixou o like, o vídeo chega para mais pessoas. E também compartilhe com seus amigos, divulgue para aquele seu amigo desinformado o que está acontecendo no futebol no mundo. E para você não perder nenhuma novidade, ative o sininho, senão você fica desinformado, fica sem saber de nada no futebol. Já pensou que triste? Fico por aqui, um forte abraço e tchau! Te vejo no próximo vídeo com mais notícias.